É, Boa tarde aí a todos, bom domingo, né? Diante desse período aí de confinamento, de pandemia, como eu tinha programado, né, a minha intenção de falar um pouco sobre a encíclica, né, do Papa Francisco, Laudato Si, que hoje está completando 5 anos, né, da publicação dessa encíclica que é uma verdadeira revolução, né, uma revolucionária no sentido de resgatar a questão ambiental, né, e a questão da casa comum, né, da ecologia no seio da igreja. Até então a Igreja Católica, né, tinha citado pontualmente algumas questões, mas há 5 anos, né, no dia 24 de maio de 2015, o Papa Francisco resolveu, né, publicar essa encíclica que é, né, uma grande reviravolta nesse sentido. Bem, eu pensei em falar um pouco sobre a questão ambiental, né, do ponto de vista da igreja, como é que a igreja vê a questão ambiental no seu desenvolvimento, né, na história, mas assim de modo bem rápido, e depois falar um pouco sobre a encíclica, né, que é extremamente rica, né, muito profunda e traz questões urgentes, né, diante do que a gente está vendo hoje aí da pandemia. O Papa Francisco, com a sua sensibilidade, né, com a sua visão completamente diversa, né, do que até então os governos, né, algumas entidades têm apontado, né, para essa crise ambiental, essa crise ecológica que nós estamos vivendo. Então essa ideia, né, de falar sobre essa encíclica é fundamental para que a gente possa ter essa visão, né, do qual o impacto que essa encíclica tem, né, no contexto da igreja, né, qual a importância que ela tem e por que a gente celebra 5 anos dessa encíclica, né, já que tem tantas outras obras aí que podem falar também sobre isso, mas principalmente aqui a importância de falar sobre a encíclica do Papa Francisco, mas vendo esse panorama um pouco de como a igreja, né, tem se posicionado em relação a isso. Primeiramente, queria dizer que esse vídeo, né, também eu queria dedicar e abraçar, né, lembrar dos meus amigos, né, meus contemporâneos da paróquia lá em Pajuçara, Nossa Senhora da Conceição, dos padres sacramentinos, inclusive daqueles que estão na Amazônia, né, que está passando por uma situação bem difícil, né, bem complicada, que estão lá na paróquia de Nossa Senhora do Guadalupe, lá em Manaus, né, sacramentinos, o padre Agnaldo, o padre Sebastião, o padre Elton, né, que são amigos, né, e que com certeza estão vendo, né, estão vivendo esse momento tão complexo, tão difícil, né, que todos nós estamos vivendo. Mas na Amazônia, por várias razões, né, a gente tem a urgência, né, dessa questão. Não só pela pandemia, mas também por tudo aquilo que tem acontecido, né, no âmbito amazônico, né, não só na Amazônia brasileira, mas a Amazônia da América Latina, né, que a Amazônia vai além do nosso estado do Amazonas, né, e aí nesse sentido a encíclica do Papa Francisco teve, né, os seus primeiros, né, suas referências, as suas ações práticas, né, que ficaram, que foi o caso agora do Sínodo da Amazônia, né, que aconteceu recentemente e que teve todo um auê, uma discussão sobre isso e que resultou num texto que também vem nessa linha, né, da encíclica Laudato Si, que a gente está falando hoje, que é o texto Querida Amazônia, né, que é uma exortação pós-sinodal que trata justamente dessas questões da Amazônia. Em relação à posição da igreja, né, a relação da igreja, a gente tem que remontar ao texto bíblico, né? A gente tem que lembrar de como isso está presente, né? A questão não ambiental ou ecológica, porque ainda não havia essa concepção, mas como é que essa questão da natureza, da criação está presente. Então a gente tem os textos, né, de Gênesis principalmente, quando fala sobre a criação, né, fala sobre o jardim do Éden, né? O termo jardim em grego é paradeiso, né? Então lembra aí o termo paraíso, por isso que alguns chamam de paraíso do Éden, né? Que na verdade paradeiso significa jardim. Então já nos primeiros textos, né, da Bíblia a gente já vê essa visão da natureza, da criação como um grande jardim, a qual o homem tem a função de cuidar, né? Não apenas de dominar, né, todos os seres e tudo mais, mas de cuidar. O homem é o jardineiro da criação, então é ele que deveria ter cuidado com essa criação que foi doada, né, foi dada de forma gratuita por Deus, né? E aí no texto de Gênesis a gente já tem essa visão
E para além da concepção de criação, a gente tem um outro aspecto no Gênesis que a gente tem que reforçar, que é justamente quando o autor sagrado ele vai falar sobre o dia do descanso, né? Deus cria em 6 dias, né? Faz a sua criação em 6 dias, e no sétimo dia, o dia chamado de sábado, né? Mas para os cristãos também com essa visão do domingo, né? Como hoje estamos no domingo, que é inclusive hoje celebrado o dia da ressurreição, né? Domingo é o dia da ressurreição, e essa visão de que o homem, após os dias do trabalho, ele deve se voltar para contemplar aquilo que Deus criou. Ou seja, descansar não apenas no sentido de repousar, mas no sentido também de contemplar a criação como um todo. Ou seja, o homem como aquele cuidador, como o jardineiro que Deus, né, colocou no mundo, mas também como aquele que tem a função, a obrigação de cuidar do jardim, mas olhar esse jardim como uma produção de Deus, como algo divino, né? Como algo que é dado por Deus com uma gratuidade, com um oferecimento, né? E aí esse papel do homem como contemplador da beleza da criação. Então, por isso, o domingo ou sábado, né? Sábado para os judeus, domingo para os cristãos, como esse dia em que a gente contempla, né, a beleza da criação e contempla em Deus, né? Dando graças, né, à gratuidade e dando graças a Deus por toda essa criação maravilhosa que Ele nos legou. Então, os primeiros, né, textos da Bíblia vão tratar justamente disso. Então, a gente tem o Gênesis, mas lá no Novo Testamento a gente tem uma passagem interessante em Romanos que trata justamente de dizer que a criação ela sofre com dores de parto, né? Ela sofre porque ela espera a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, no texto de Romanos também já traz uma ideia de que a natureza também sofre, né? E hoje sofre muito mais por conta de uma ação, né, um tanto desregrada, uma ação confusa da parte dos homens, principalmente por conta do contexto do capital, né, que faz com que a natureza seja, né, destruída. E aí a importância, né, dessa leitura, né, do que o Papa Francisco vai fazer na Laudato Si. Então a gente tem essa primeira referência bíblica, né, do Gênesis, de Romanos, né, essa ideia toda que está presente, né, em todo o texto bíblico. A gente está citando duas aqui só para fazer essa primeira reflexão, mas que ela vai perpassar toda a história da igreja. E o segundo ponto, assim, que a gente diz que pode ser considerado um dos pontos culminantes dessa reflexão sobre a criação, sobre a natureza, é o pensamento de Francisco de Assis. E não é à toa, né, que o Papa Francisco escolhe, né, como seu nome, né, o nome de Papa Francisco, né, o primeiro Papa com esse nome, com o nome de Francisco. Uma indicação, né, que a gente deve lembrar que foi de Dom Cláudio Umes, né, que inclusive ele escreveu esse texto, né, um texto interessante sobre as grandes metas do Papa Francisco. E entre essas metas está a questão ambiental, né? Então, lembrar que aí tem todo um projeto, quando o Papa escolhe esse nome Francisco, tem todo um projeto. E aí, São Francisco é a referência fundamental, né? São Francisco foi escolhido pela revista Times, né, no século XX, né, já no final do século XX, como o homem do milênio. Padroeiro ou patrono da ecologia, dos animais, do meio ambiente. Então não é à toa que a encíclica, né, que o Papa Francisco vai escrever em 2015, né, no dia 24 de maio de 2015, tem essa marca, né, essa marca franciscana da espiritualidade e de uma ecologia, né, com a espiritualidade franciscana. Então é aí que, né, a gente tem esse ponto referencial que é fundamental. E o título, né, da encíclica, Laudato Si, é o título latino, né, que inicia toda a encíclica, todo o texto, né, do magistério, que é um título latino que significa louvado sejas, né, que vai fazer referência justamente àquele cântico, né, chamado Cântico do Irmão Sol ou Cântico das Criaturas, né, que inclusive eu vou aproveitar deixa, né, já que a gente está falando sobre isso, sobre essa questão, né, do meio ambiente, e citar esse cântico de São Francisco, né, digamos assim, seria um ponto de partida fundamental para entender a encíclica. Deixa eu só achar aqui.
Cântico do Irmão Sol ou Louvores das Criaturas. Começa assim: Altíssimo Onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória e a honra e toda a bênção. Somente a ti, ó Altíssimo, eles convêm, e homem algum é digno de mencionar-te. E aí começa, né, com o título da encíclica, né, que São Francisco, né, faz o seu cântico: Louvado sejas, meu Senhor, em todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que é dia e por ele nos iluminas. E ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo, traz o significado. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas. No céu as formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento e pelo ar, e pelas nuvens e pelo sereno e por todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e agradável e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra. E aqui é muito forte, né? A Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz diversos frutos com coloridas flores e frutos. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam, pelo teu amor e suportam a enfermidade e tribulação. Bem-aventurados aqueles que suportarem em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal, bem-aventurados os que ela encontra na tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. Então esse é o cântico, né, do Irmão Sol, o Cântico das Criaturas, do qual, né, a encíclica Laudato Si vai tirar a sua primeira frase, né, o seu primeiro termo, né, que é o Louvado sejas. Então esse é o espírito, né, que essa carta encíclica, que hoje completa 5 anos, ele traz diante, né, dessa situação em que nós vivemos, né, situação de degradação do meio ambiente, de pandemia, né, e ironicamente, né, a gente vê que uma doença que se espalha rapidamente, um vírus, né, que causa problemas respiratórios, ironicamente faz com que a natureza possa respirar. Né? A gente está vendo aí que rios, né, os mares, lagoas, a poluição diminuiu, os Himalaias agora podem ser vistos, ou seja, uma doença que ataca a respiração humana, mas faz com que a própria natureza possa respirar. Né? Para a gente perceber, para a gente ter essa noção do quão degradante, né, do quão perigosa é a ação humana desregrada, do quão perigoso é um sistema, né, econômico que não vê limites, né, que acha que pode esgotar todos os recursos infinitamente, que não reconhece a gratuidade, né, desses recursos, desses dons, né, que Deus nos ofereceu. E é justamente por isso que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, vai trazer esse resgate, né, de uma concepção completamente diferente, uma concepção de que ele chama de cuidado com a casa comum. E é interessante a gente lembrar que casa, né, o termo grego para casa é oikos, né? Daí a divergência que a gente tem entre a economia, que tem na sua origem a palavra oikos, né, casa, economia significa administração da casa, e a oikos, eu vou dizer assim, a oikosnomia que o Papa Francisco vai trazer com a sua encíclica, ou seja, a visão meramente pecuniária, administrativa, calculista, né, exploradora, e agora uma visão completamente nova, uma visão da casa comum como um bem que todos devem cuidar, como um grande jardim, né? Que quando você não cuida, né, aí ele se torna não um espaço de vida, mas um espaço inclusive de morte, né, de destruição. E para todos, porque estamos todos integrados nesse grande contexto, nessa grande casa comum. E aí, para lembrar, né, as fontes, né, dessa encíclica, né, mais uma vez,
né? Eu vou reforçar. A gente tem os textos bíblicos que trazem já essa reflexão sobre a criação, né? Sobre o cuidado com a criação, sobre como Deus, né? nos deixou, nos legou tudo isso, mas cobra de nós a responsabilidade para o cuidado com ela, né? A referência, né, fundamental, que é São Francisco de Assis, né, como grande patrono, né, da ecologia, do meio ambiente, né, dos animais, que é aqui o modelo, né, a grande referência para a carta. E a tradição, né, da igreja, o magistério da igreja, que traz também documentos, né, que vão se voltar, talvez mais pontualmente, né, antes dessa encíclica, né, de forma mais pontual, mas na encíclica de forma, digamos, central e mais nuclear, né? A gente tem algumas referências, principalmente do Papa João XXIII, né, na encíclica Pacem Terris, de 1962. Nos documentos do Vaticano II, deve ter algumas referências também. Na encíclica do Paulo VI, do Papa Paulo VI, 80ª Adveniens, são citadas, né, essas referências dos papas anteriores, que o Papa Francisco vai fazer em relação à questão do meio ambiente. Então, em outros momentos, em outras referências que os papas anteriores fizeram, a questão do meio ambiente está presente, né? Essa encíclica 80ª Adveniens do Papa Paulo VI é de 1972. Mas, além disso, a gente vai ter outras referências, né? Existe uma catequese do Papa João Paulo II, que é de 2003, em que o Papa João Paulo II vai trazer um conceito que é essencial, é fundamental para a gente entender a encíclica Laudato Si, que é a ideia de conversão ecológica global, né? A gente deve lembrar, né, que também na década de 70, 80 e 90, vários movimentos, né, ligados à ecologia, ao meio ambiente, surgiram, né? A gente teve aquele encontro da Rio 92, depois Rio mais 20, né, que foi 20 anos depois desse encontro de 92, e que é justamente do ponto de vista governamental, das ONGs, das organizações não governamentais, a discussão da questão do meio ambiente, né, com a degradação que o meio ambiente vem sofrendo por conta de um capitalismo, né, descontrolado e completamente avesso, né, ao cuidado com a casa comum. Então o Papa João Paulo II, em 2003, faz essa referência à necessidade de uma conversão ecológica global. Isso vai ser, né, digamos assim, um ponto, né, pacífico, né, na compreensão que a igreja tem de que existem vários pecados, não apenas os pecados individuais, mas existem pecados estruturais, né, pecados políticos, pecados econômicos, e agora a gente vê a necessidade de uma conversão ecológica, para dizer que também a gente peca quando a gente descuida da natureza, né? Quando a gente degrada a natureza. Porque Deus viu que tudo era bom, né? No final da sua criação, quando ele contempla, ele vê que tudo era bom. Mas imagine agora quando a gente olha para a natureza, né? Que a gente vê os rios poluídos, né? O ar, né, poluído, intoxicado, a gente vê as florestas sendo dizimadas, o incêndio, né, interminável na Amazônia, a grilagem de terra, a transformação da floresta em mineração, em busca de uma riqueza que no final não vai servir a todos, vai servir a uma minoria, né? Então todo esse processo que causa uma indignação, né, que causa também uma tomada de posição não apenas de alguns governos, né, daqueles que realmente tomam a frente, principalmente das ONGs, das organizações não governamentais, e agora também da Igreja Católica, né? Sem esquecer do papel que as demais religiões, né, têm nesse grande, né, debate, nesse grande diálogo ecológico. A gente deve lembrar, né, da contribuição que vem desde os primórdios pelas tribos indígenas, né, pelas etnias indígenas. Os povos indígenas que são os verdadeiros guardiões da floresta, né, são aqueles que estão resistindo até hoje a essa calamidade, né, que tem sido perpetrada, e que tem, digamos assim, o cuidado primeiro da natureza, né? Estão ali, vivem em plena harmonia com a natureza. Além dos povos indígenas, a gente tem que lembrar dos povos também africanos, né? As religiões de matriz africana que trazem na sua espiritualidade essa relação muito profunda com a natureza, né? A gente tem que lembrar que o candomblé, né, a Umbanda e várias outras religiões de matriz africana, assim como os povos indígenas, tem uma relação de proximidade muito forte, né, muito grande com a natureza. São religiões da natureza, né, na verdade, né? Os orixás são representações divinas dos vários fenômenos
da natureza. Então, é importante que nesse momento de uma conversão ecológica global, como pede o Papa João Paulo II e agora eminentemente o Papa Francisco, a gente possa reconhecer também o papel dessas grandes religiões, né, do diálogo religioso nessa conversão. Porque a Igreja Católica não está só, né, ela não está isolada disso. Vale reforçar que além da referência aos papas, que o Papa Francisco faz na sua encíclica, existe uma referência também ao patriarca, né, Bartolomeu I, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa grega, se eu não me engano, e que é também uma referência, né? A Igreja Ortodoxa tem uma visão muito rica dessa concepção de um Cristo cósmico, ou seja, da presença de Cristo no cosmos como um todo. E por isso o cuidado com a criação. Então, essa tradição que vem através dos documentos da Igreja, dos papas, das outras autoridades, das outras religiões, vai estar presente em toda essa discussão, em toda essa exortação, esse apelo, né? Inclusive o direcionamento de algumas ações que o Papa Francisco vai trazer na sua encíclica, né? Antes de falar mais sobre algum conteúdo específico ou digamos, a estrutura da encíclica, vale lembrar também alguns documentos, algumas ações que foram feitas do ponto de vista da Igreja da América Latina, né? A gente tem que lembrar, né, principalmente o documento de Aparecida, né, que foi em 2007. O documento de Aparecida, ele é fundamental porque é um encontro dos bispos da América Latina e que na época o Papa Francisco era um dos cardeais, né, bispos, se eu não me engano, é um dos cardeais que estavam presentes no encontro de Aparecida, né, que é o encontro da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. E lá, pensando a igreja na América Latina, uma das grandes reflexões foi justamente sobre essa questão do meio ambiente, da Amazônia, que é, digamos assim, central na nossa compreensão enquanto igreja latino-americana. Não apenas pela Amazônia enquanto floresta, enquanto região, mas a Amazônia enquanto povos amazônicos, né? A gente não está falando apenas da Amazônia enquanto recurso ambiental, enquanto meio ambiente. O meio ambiente aqui envolve toda a casa comum, né? Como diz o Papa Francisco, envolve as tribos, as etnias, né, dos povos indígenas que estão presentes na floresta, envolve as culturas, envolve uma maneira diferente de fazer economia, né, uma oeconomia. Então esse cuidado completo. Então a Amazônia não é apenas, né, a floresta, né, não é apenas o espaço ambiental. A Amazônia aqui são todos os povos que também estão presentes, todas as culturas, todas as línguas. Então é uma economia integral, né? É uma ecologia também integral que o Papa Francisco está pensando. Então, nesse sentido que é fundamental essa referência, né, ao documento de Aparecida, que vai estar presente também nas reflexões, em que ele vai falar o seguinte, né, o documento de Aparecida diz o seguinte: a América Latina é o continente que possui uma das maiores biodiversidades do planeta e uma rica sociodiversidade, representada por seus povos e culturas. Então aqui no documento de Aparecida já traz essa preocupação. Estes possuem grande acervo de conhecimentos tradicionais sobre a utilização dos recursos naturais, assim como sobre o valor medicinal das plantas e outros organismos vivos, muitos dos quais formam a base de sua economia. Tais conhecimentos são atualmente objeto de apropriação intelectual ilícita, sendo patenteados por indústrias farmacêuticas e de biogenética, gerando vulnerabilidade dos agricultores e suas famílias que dependem desses recursos para a sobrevivência. Então você vê aqui, né, como o documento de Aparecida é lúcido, né, vai diretamente nesse ponto, vai refletir justamente sobre isso. Nesse sentido também é que a questão da Amazônia vai surgir nessa, né, discussão sobre não apenas a biodiversidade, mas sobre as culturas e as etnias. Vale lembrar que a Amazônia, né, para quem não sabe, a Amazônia é pan-americana, ou seja, ela faz parte de uma grande parte da América, ela não está presente apenas no Brasil. A Amazônia pan-americana ocupa uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados e corresponde a 5% da superfície da Terra, 40% da América do Sul.
contém 20% da disponibilidade mundial de água doce, não congelada, abriga 34% das reservas mundiais de florestas e gigantesca reserva de minerais. Veja por que, né, a Amazônia virou um objeto do desejo, um objeto da ânsia, né, dos poderes aí, e das grandes empresas, né, dos capitais. Sua diversidade biológica de ecossistema é a mais rica do planeta. Nessa região se encontram cerca de 30% de todas as espécies da fauna e da flora do mundo. Então não é à toa que quando o Papa Francisco anunciou o Sínodo da Amazônia, isso gerou toda uma celeuma, porque uma série de interesses, né, econômicos, políticos, ideológicos entraram em jogo. E vários grupos tentaram desqualificar, né, o Papa Francisco, né, o Sínodo dos bispos, né, e as questões que estavam sendo discutidas, que eram várias questões, né, inclusive a questão dos presbíteros, né, daqueles que iam cuidar dos povos amazônicos, né, daqueles que iam evangelizar. Então se vê aqui o grande problema já apontado, né, tanto pelos papas anteriores, né, e especialmente pelo Papa João Paulo II, com a sua ideia de conversão ecológica. Aqui, no período de Aparecida, é o Papa Bento XVI, né? E aí a gente tem alguns frutos disso, né? 2007 vai ser o documento de Aparecida, mas depois a gente tem alguns frutos. Como, por exemplo, né, a campanha da Fraternidade de 2011, que é Fraternidade e Vida no Planeta. Então vai ser mais um elemento, né, mais uma atitude, uma ação que vai trazer, né, essa discussão do meio ambiente, da ecologia para o centro, né? O título da campanha da Fraternidade, né, o seu tema é Fraternidade e Vida no Planeta, 2011, e o lema, a criação geme em dores de parto, uma referência a Romanos, né, capítulo 8, versículo 22. Então é justamente essa ideia, né, que vai estar presente. E aqui nesse documento, né, da campanha da Fraternidade, da Confederação dos Bispos do Brasil, vai se discutir todas essas questões, a questão da biodiversidade, da biossegurança, a questão da própria Amazônia, a questão da poluição, né, das várias formas de poluição, a posição dos governos, a atitude, né, dos povos, né, indígenas, né, de como é que eles vivem, né, nessa relação com a natureza. E a gente tem também uma outra referência que é fundamental, que vai ser ainda na sequência, né, do documento de Aparecida, né, que vai ser os temas de doutrina social da Igreja, né, que vão trazer também no seu volume 3, no terceiro volume, no primeiro capítulo, que vai tratar justamente da questão do meio ambiente. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A gente sabe que o termo sustentável é a palavra, né, do momento, né? Então, o que seria uma ecologia, uma economia sustentável e uma ecologia integral? É aquela que reconhece as limitações, os limites, né, que o meio ambiente tem em relação à produção. Porque o aumento da população, né, mundial, a exigência cada vez mais de produção de alimentos, né, principalmente da produção da parte tanto de cereais, mas também da pecuária, né, que vai ser uma fonte, digamos assim, de grande destruição do meio ambiente, porque vocês sabem que para produzir carne, né, é preciso dispor de grandes espaços de terra, de grandes pastagens, de muita água. Então, para produzir 1 quilo de carne, você gasta pelo menos 40 litros de água ou mais, né? Por quê? Porque tem toda uma dinâmica, tem toda uma lógica aí da produção. Sem falar né, da ação do uso de pesticidas, né, que vai também ser um grande fator de destruição ambiental. Aqui no Brasil, né, com esse novo governo, né, que a gente pode chamar mais de desgoverno do que de governo, né, o caso da pandemia aí é um exemplo, né, de como a preocupação não é com a vida, né, a preocupação é com a produção e com aqueles que podem produzir. Nesse governo a gente já teve mais de 200 agrotóxicos liberados para uso, né, nas plantações. Ou seja, você tem um latifúndio, você tem os grandes agronegócios, né, que estão aí para, né, devorar cada vez mais os espaços de floresta, de meio ambiente, e o uso agora também
de uma quantidade absurda de agrotóxicos, todos eles cancerígenos, que causam vários tipos de problema. Então veja como a situação é delicada, como a situação é complexa e da urgência, né, dessa discussão. Então o documento de Aparecida alerta para isso, né, a campanha da Fraternidade de 2011 alertou sobre isso. Esse documento da doutrina social da Igreja também traz essa discussão, né, porque a doutrina social da Igreja é justamente essa visão que a Igreja tem sobre os problemas sociais, né, sobre a questão da ecologia, a questão do meio ambiente, mas várias outras questões, a questão do Estado, a questão política, a questão da relação interreligiosa e várias outras. Mas a gente sabe da urgência e da importância dessa questão ambiental. Em relação a alguns aspectos da Laudato Si, que a gente, né, antes de fazer um pouco sobre a apresentação da estrutura da carta encíclica, né, eu queria só citar alguns pontos que eu acho que são essenciais para a gente lembrar e que, digamos assim, dão uma chave de leitura para que a gente compreenda melhor a carta e veja seu grau de importância. Como eu disse, um dos primeiros elementos, né, é essa visão que une a tradição bíblica, né, com o magistério da Igreja, né, com todo esse conjunto de documentos, de referências dos papas, de cartas encíclicas, de exortações. Então esse primeiro cuidado de estar de acordo com a tradição, de acompanhar as reflexões que a Igreja fez sobre isso. Mas primeiramente, mas segundo, de forma, né, digamos, ligada a isso, uma tradição muito rica da Igreja, que é a tradição franciscana, né, que vai permear todo o documento, inclusive pelo título, né, como a gente falou, né, à toa o Papa Francisco, né, lembra dessa relação direta de Francisco com a criação, com as criaturas. E essa inspiração da espiritualidade franciscana traz justamente essa ideia de um amor, né, de uma compreensão de uma caridade universal, ou seja, de um amor universal para com todos os seres vivos, né, todos os seres criados por Deus fazem parte de uma grande sinfonia, né, da criação. E como São Francisco, né, essa reflexão faz com que a gente perceba a presença do divino, a presença de Deus nas coisas mais, né, digamos, minúsculas, né? Numa gota d'água você tem todo um ecossistema, né? No corpo humano você já traz também a presença de milhares e até milhões de seres que vivem e convivem numa verdadeira simbiose. Então essa reflexão franciscana é fundamental para entender isso. Como é que nós estamos presentes, mas não somos, digamos assim, alheios, né, a essa total integração, a essa harmonia que é a criação. Então essa é a nossa responsabilidade, né? De não ser um objeto diabólico, né? No sentido de que, quando a gente utiliza o termo diabólico, no sentido daquilo que separa, né? Como diz o teólogo Leonardo Boff, né? O simbólico é aquilo que une, é aquilo que integra. O diabólico é aquilo que separa, né? Diabolos, que é um termo grego que significa o separador, o caluniador, aquele que divide. Então, o que o homem pode fazer enquanto parte dessa criação é justamente esse aspecto integrador, simbólico, e não o aspecto que a gente chama aqui de diabólico, né? O diabólico seria o desintegrador, o separador, o destruidor daquilo que é a criação, ou seja, que destrói a harmonia, né, daquilo que foi, né, pensado por Deus na sua criação. Então essa inspiração franciscana é um elemento muito forte nessa tradição da Igreja, né? Um outro elemento que a gente tem que referendar, que é fundamental para entender a carta encíclica, é o princípio fé e vida. Esse princípio fé e vida, ele está, como, digamos assim, ele permeia todo o texto. Porque para a concepção cristã, né, católica, de que não podemos separar fé de vida. Porque quando há essa separação, o que vai romper é uma espécie de fundamentalismo, uma visão dogmática que sufoca a vida e coloca a vida justamente, né, em risco. Então a visão que está presente nessa encíclica é aquela visão que une fé e vida. Ou seja, é total oposto à visão fundamentalista. Porque nós sabemos que o fundamentalismo, que hoje está muito forte, né, muito presente em várias comunidades religiosas, inclusive em alguns
né, movimentos, até na Igreja Católica, né, que é muito perigoso, é que nesses movimentos fundamentalistas você tem essa separação entre fé e vida. A fé, ela se torna uma razão de si mesma, uma razão em si mesma, e a vida perde a importância. Aquilo que Cristo, né, sempre criticou nos movimentos, né, farisaicos, quando a lei, né, era mais importante do que a vida. A lei sufocava a vida. Então é necessário integrar fé e vida. Isso está presente na carta, né, do Papa Francisco. Um terceiro elemento que a gente também tem que fazer referência para entender a carta, né, que é fundamental, que é a relação entre os três pilares, né, digamos assim, que é o método utilizado nesse desenvolvimento da carta, que é o método do ver, julgar e agir. Então você tem, em primeiro momento, né, os primeiros capítulos da carta, uma apresentação, né, uma explicitação de qual é a situação em que nós estamos, o status, né, da questão, que é o ver, contemplar a realidade. Depois a gente tem um segundo momento nos capítulos seguintes, que é o julgar, mas o julgar aqui não do ponto de vista de uma condenação, né, mas o julgar do ponto de vista de uma análise. E esse julgar é feito a partir da palavra de Deus e a partir do magistério da igreja, da tradição da igreja. Então, como julgar essa realidade, né, que a gente vê? Como julgar esse status, né, da questão que se apresenta? Então, a partir da palavra de Deus e do magistério da igreja e da tradição, a gente vai ter, digamos, os princípios, as diretrizes para entender essa situação. E por último, né, já para o final da carta, dos capítulos finais, a gente vai ter o agir. Ou seja, quais são as orientações, né, as diretrizes, né, do que se deve fazer e do que se deve fazer não apenas do ponto de vista de uma igreja isolada em si mesma, mas enquanto uma instituição ligada a outras comunidades religiosas, a outras religiões, a outras instituições sociais, em sua relação com os poderes públicos. Então é esse o ponto de vista que vai estar presente, né, nesse último passo, que é o agir, que é fundamental para que a gente possa, né, digamos assim, ter ações concretas e não apenas um discurso sobre o ambiente, né, o meio ambiente, sobre a ecologia, mas é necessário que nós possamos agir de uma forma, né, refletida, uma forma orientada segundo os princípios da vida, que, como eu falei, né, não estão desconectados da fé. Um outro ponto de vista que é, digamos, o quarto ponto, que é fundamental também, é entender que a questão do meio ambiente está ligada aqui à questão social. Então, quando o Papa Francisco fala dos pobres, né, como a partir do discurso de São Francisco, né, a natureza vista como na perspectiva dos pobres, a gente tem que compreender que a própria natureza agora se encontra na condição de pobre, ou seja, de espoliada, de explorada, de destruída, né, nos seus elementos mais fundamentais. Então a natureza aqui aparece também como pobre. E o pobre aqui é aquele que, né, no texto evangélico, né, no texto do evangelho, dos evangelhos de cada um dos apóstolos, vai aparecer justamente como os destinatários preferenciais, né, prioritários da mensagem de Cristo. Então, a natureza se apresenta aqui como pobre, aqueles a quem o evangelho chega, né, como uma boa notícia, como essa palavra que pode trazer vida. Então, a natureza aqui é entendida sobre essa perspectiva também da questão social, e não apenas pela questão meramente, né, biológica, ecológica, mas sem essa relação com o social, com a cultura, com as etnias, com tudo isso, com a espiritualidade, né? Um outro ponto é justamente essa distinção entre a economia liberal, né, que é proposta, né, pelo capital, por uma economia ecológica, uma economia integral, ou seja, que está ligada à ideia da casa comum. Oikos quer dizer casa comum. E a palavra economia tem essa mesma origem, embora tenha se transformado numa mera administração, né, ligada ao capital, à produção, e esquece completamente essa relação de integração com o ambiente. Então aí a gente vê digamos, uma superação da economia, da mera
economia liberal, administrativa dos recursos, para uma ecologia, uma economia também integral, que resgata todos esses elementos. E a relação que é fundamental, né, para a gente já ir para os últimos pontos aqui sobre essas características, né, digamos assim, mais gerais da encíclica, é a referência que ela vai nos dar, inclusive, para entender o Sínodo da Amazônia, né, por que o Sínodo da Amazônia, qual é, né, a importância que isso vai ter como uma atitude concreta da Igreja, no sentido de compreender um caso específico de degradação, de, digamos, desarmonia, né, com o ambiente, com a questão social, com a questão étnica, com a espiritualidade desses povos. Como eu disse, os povos indígenas, povos ameríndios, inclusive os povos africanos, que também estão presentes, né, no nosso contexto, né, na nossa grande... na visão mais ampla da nossa nação, eles também trazem a sua contribuição espiritual para entender essa natureza, né? Eles estão ligados a essa relação com a natureza. E por isso que eles são tão importantes, né, nesse grande diálogo que é, né, digamos assim, colocado à disposição, né, na carta encíclica Laudato Si. A gente tem aqui, por último, né, que só para reforçar as referências, né, digamos, mais do ponto de vista intelectual, acadêmico e social, que a encíclica talvez não cite em alguns casos especificamente, mas a gente deve compreender como presentes implicitamente, né? Mas explicitamente a gente tem as referências a Teilhard de Chardin, né, que é um grande teólogo, né, francês, que traz toda essa visão também, que foi um grande geólogo, um grande paleontólogo, e que é uma referência fundamental para entender essa ideia de um Cristo cósmico, de uma presença de Deus em toda a criação, né? De uma forma, digamos, trinitária e ao mesmo tempo cristocêntrica. A gente tem as figuras de Paul Ricoeur, que é um filósofo, né, um hermeneuta também extremamente importante, que o próprio Papa cita na sua carta. A gente tem implicitamente as referências a Leonardo Boff, a gente tem que é um grande teólogo, né, brasileiro, a gente tem referências a outros autores, inclusive de outras religiões, né, de outras crenças, de outras tradições. Como eu disse, tem a referência ao patriarca Bartolomeu I, né, que é da Igreja Ortodoxa. A gente tem aqui no finalzinho uma citação de um mestre sufi, né, porque os sufis são parte da tradição islâmica, né, a tradição mística do Islã, em que ele fala justamente desse vínculo de Deus com a natureza. E é interessante que mais para o final o Papa Francisco cita, né, esse místico islâmico. E agora, do ponto de vista mais social, né, digamos, da relação de proximidade com os povos amazônicos, com a questão mesmo dos conflitos que a gente vê na Amazônia, a gente tem as referências do Chico Mendes, né, que foi um seringueiro, um líder sindical que lutou, né, justamente para proteger essa relação que eles tinham, né, originária com a natureza, dos grandes interesses das grandes corporações. E também da irmã Dorothy, né, Dorothy Stank, que foi uma missionária americana que também, né, participou ativamente dessa causa, né, dessa preocupação com a questão ambiental, com a vida dos povos amazônicos, mas foi, né, assassinada de forma extremamente cruel, né, de uma forma assim, absurda. E de vários e vários outros que a gente sabe que estão também, né, nessa mesma lida, né, nessa mesma luta com os povos amazônicos, com os indígenas, com os povos, né, de tradição africana, que estão presentes em toda aquela região amazônica, mas em todas as outras regiões do Brasil, onde a gente também vê o risco, né, e as diversas agressões ao meio ambiente, né? A gente teve o caso de Minas, né, Minas Gerais, que teve o desastre, né, que na verdade foi não uma catástrofe natural, né, mas a gente sabe que foi algo realizado, produzido pela irresponsabilidade humana, né, e pelos interesses econômicos. A gente tem o caso de Mariana, a gente tem o caso de Brumadinho, né, ali do Vale do Rio Doce. E isso é muito sério, que essa discussão do meio ambiente não se reduza apenas, né, a aqueles aspectos, assim, digamos, mais distantes, mas que a gente possa perceber isso, inclusive no nosso meio, né?
à nossa volta, onde nós vivemos. Né? A gente tem esses grandes espaços de preservação do meio ambiente, mas a gente tem também a nossa casa mais, né, a casa comum mais próxima de nós, que é justamente o nosso entorno, né? As nossas relações, a vivência com o ambiente que nós estamos. A gente tem um exemplo aqui no Crato, né, aqui no Cariri. O Crato é uma cidade, né, digamos assim, relativamente pequena, né, não é uma cidade muito desenvolvida como Juazeiro, que é já uma metrópole, mas cujo rio, né, o Rio Grangeiro, que passa no centro, bem no meio da cidade, foi transformado praticamente no esgoto. Né? E aí esse rio, quando há o período de chuva, né, naturalmente esse rio transborda e vai para o seu curso. Mas com a transformação, né, com essa urbanização em volta do rio, quando há, né, chuvas mais volumosas, o rio transforma-se, né, num verdadeiro oceano, né, invade e destrói todo o centro da cidade, arrasta carros e tudo mais. Mas aí é aquela velha questão. O que foi feito do rio? Né? O rio foi transformado em esgoto. E aí, colocado dentro de um leito artificial, que não comporta, né, o volume de chuva, e aí faz com que o rio se transforme, né, digamos, num elemento, né, que causa, né, não que o rio cause, mas a ação humana sobre o rio causou essa situação calamitosa. Então veja como, né, às vezes diante de nós estão os problemas, as questões, e às vezes a gente não percebe. Com esse olhar, né, digamos assim, ecológico. E por isso que o Papa Francisco nos pede essa conversão ecológica. Né, para com o meio ambiente, com os rios, com a terra, com os ares, né, com os povos que habitam as várias regiões. Então essa é a grande mensagem, né, que a carta encíclica vai trazer, vai nos orientar. Né, e só a título assim, de algumas referências para a estrutura da carta, né, só para a gente finalizar essa reflexão de hoje. Né, a gente tem 6 capítulos, né, na carta encíclica. Uma introdução, né, em que ele fala sobre a espiritualidade franciscana, a importância de Francisco, né, nessa reflexão. O capítulo 1, que diz o que está acontecendo com a nossa casa, que é justamente o ver, né, a situação, ver o que é que se passa com o ambiente. O capítulo 2, o Evangelho da Criação, que trata justamente dos elementos analíticos, né, a partir do Evangelho, o que eu tenho como ideias, como diretrizes, o que foi os princípios, né, que Deus deixou para que a gente compreendesse a questão do ambiente. No capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica, e aí vem, né, a compreensão da nossa responsabilidade em toda essa situação, né, em toda essa crise. O capítulo 4 trata de uma ecologia integral, né, e aí você tem os princípios, né, da ecologia integral que o Papa Francisco vai trazer, né, como a referência. E os últimos capítulos, que é o capítulo 5 e o capítulo 6, trata de algumas linhas de orientação e ação, e a educação e espiritualidades ecológicas. Né? Então aí você tem os 6 capítulos, mais a introdução, que digamos assim é a estrutura, né, que digamos compreende toda a reflexão que está presente na encíclica do Papa Francisco, que hoje completa 5 anos, né, que é a Laudato Si. E para finalizar, né, fazendo algumas referências finais ao texto, eu vou citar aqui apenas uma passagem para que a gente tenha esse gosto, né, esse interesse de quero mais e se dedicar à leitura da carta. Né? Na página 172, né, já no último capítulo, fala sobre a conversão ecológica. E vai dizer o seguinte: a grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. Desejo propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, pois aquilo que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, sentir e viver. E é justamente essa reflexão do Papa Francisco que vai servir de norteadora, né, para a nossa compreensão. E hoje mesmo, né, na sua,
na sua fala de hoje pela manhã, o Papa Francisco falou sobre a celebração, né, dos 5 anos da encíclica, que vai ser durante todo esse ano até maio do ano que vem. Então é um ano, né, de reflexão sobre a carta Laudato Si. Né? Isso é muito importante porque vai trazer mais elementos. E diante dessa pandemia, né, mais ainda, a gente precisa refletir sobre essas questões. E finalizando, né, o texto diz: não se trata tanto de propor ideias, como sobretudo de falar de motivações que derivam da espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. Com efeito, não é possível empenhar-se com coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima, sem uma moção interior que impele, motiva, encoraja, dá sentido à ação pessoal e comunitária. Então é essa, né, digamos assim, a ideia fundamental que está presente na carta encíclica, né, Laudato Si, do Papa Francisco, completando hoje 5 anos. Né, hoje encerra a semana Laudato Si, mas vai começar o ano, né, digamos, de Laudato Si. E isso é um convite para que todos, né, independente de crenças, independente de posturas ideológicas, né, se debrucem sobre esse texto, possam lê-lo, possam compreendê-lo e fazer com que ele seja conhecido por outras pessoas, né, que ele possa fazer com que a gente possa realmente ter essa visão e essa conversão ecológica que é fundamental para o mundo de hoje, né, que está tão, né, sofrendo com tanta degradação, tanta desarmonia, tantos conflitos. E essa é a mensagem que o Papa Francisco deixa para nós, né? E mais uma vez, né, fazendo referência aos amigos sacramentinos, né, que, digamos assim, dos quais eu tenho muita proximidade, muitos amigos, né, vivi numa paróquia sacramentina, né, na Pajuçara, e lá a gente aprendeu justamente a trazer essas reflexões, né, com esse olhar, né, principalmente com a espiritualidade eucarística, né, que compreende, né, o próprio universo como um dom eucarístico, e também mariano, né, com esse cuidado materno, com esse cuidado mais voltado para o cuidado afetivo, social, né, de toda a criação. E principalmente dos mais pequenos, daqueles que mais precisam. Né? Então, que vocês possam, né, refletir sobre isso nos próximos dias e levar adiante essa reflexão. Né? E aí eu mando também um abraço, né, e todo o cuidado, né, que a gente tem para com os nossos irmãos que estão sofrendo na Amazônia, né, não só pela questão da Covid, né, em Manaus, lá na paróquia, né, Nossa Senhora de Guadalupe, né, que está vivendo, né, diretamente essas questões, mas inclusive pela questão que a gente tem visto nos últimos anos em relação à Amazônia, né, a devastação da Amazônia, os incêndios, as grilagens de terra e todas essas questões que estão assolando o nosso país, especificamente essa região que é tão importante, né, para a humanidade e para todos nós. E é isso, eu agradeço, né, a atenção, a participação, né, de quem pôde estar junto com a gente, e fica a dica, né, a leitura da Laudato Si do Papa Francisco e essa conversão ecológica de todos nós. É isso. Amém para todos. Um grande abraço.